Olá, que bom que você está conosco para mais uma aula sobre a história da igreja. Nós estamos nesse panorama para conhecer um pouco do movimento de Deus com o seu povo ao longo dos séculos. Na primeira aula falamos da importância de conhecer a história da igreja. Na segunda aula falamos da plenitude dos tempos, o mundo se preparando para receber o Messias. E hoje nós vamos explorar um pouquinho bastante conteúdo que a própria palavra de Deus no livro de Atos nos oferece concernente como foi esse início da igreja, o surgimento da igreja, como que foi os primeiros passos também dos discípulos após a ascensão de Cristo. Tudo isso nós vamos ver hoje. E eu gostaria de começar destacando esse texto de Atos, capítulo 2, verso 42, que diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. E, claro, o texto maior vai trazer algumas características bem preciosas concernente a essa igreja primitiva. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam ao reunir-se no templo, no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Temos, como eu falei, detalhes importantes que falam desse início da igreja. E essa é uma pergunta bem importante para nós responder, né? Quando iniciou a igreja? A gente fez questão de destacar aqui Efésios 1:4, que vai falar dessa pré-existência da igreja, né? Antes da fundação do mundo. Nós já havíamos sido escolhidos por Deus. Mas tem um momento onde essa igreja vai entrar na cronologia dos homens, né? Na cronologia terrena. Quando foi isso? Alguns defendem que foi justamente no nascimento de Jesus. Outros defendem que foi na morte de Jesus, porque na cruz ele cumpriu então a sua missão pagando a nossa dívida. Outros defendem na ressurreição. Um grupo bem grande, a maioria dos nossos pentecostais, em Atos 2. A descida do Espírito Santo, eles se enchem de poder, saem para fora, então ali a igreja inicia. Tem um bom grupo também de teólogos que gostam de usar o texto de Mateus 16, porque ali Jesus vai falar de uma maneira bem aberta essa expressão, né? A sua assembleia, a sua eclésia, a sua igreja. Vamos até ler esse texto, que eu acho que ele é precioso para nós, como tem bastante teólogos que defendem esse texto. O texto vai dizer assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou ele. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Por que os teólogos gostam dessa passagem? Porque então, justamente aqui, Jesus vai falar, né, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Essa expressão, como eu citei, né, essa eclésia, assembleia, o povo de Deus. É importante, nesse texto, a gente não cair no equívoco que alguns religiosos cristãos cometem de achar que Pedro é essa rocha. Sobre essa rocha edificaria a minha igreja. Não é Pedro, mas a afirmação de Pedro. Observe que no verso 16, Pedro, então, ele vai responder essa pergunta de Jesus, né, de quem é o Cristo. E ele vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, então, né, ele vai fazer ali uma jogada com as palavras no grego, né, falando que Pedro é um pedregulho, mas sobre essa rocha, sobre essa verdade, que ele é o Cristo, vai edificar toda a igreja. E é interessante porque quando nós observamos o contexto, esse cenário desse texto,
Nós vamos ver Jesus levando os discípulos para onde? Região de Cesareia de Filipe. Essa região era uma região muito pagã, com muitas religiões ali sendo seguidas, né? E muitos ídolos sendo adorados, muitas divindades pagãs sendo ali veneradas e reverenciadas. E é justamente nesse contexto que Jesus leva os seus discípulos para questioná-los. Interessante, né? Eu tive a oportunidade de estar lá, até trouxe aqui uma foto para vocês verem. É um lugar muito bonito. Hoje essa região é conhecida como Bânias. Antigamente era Pânias, por causa de uma divindade pagã também chamada Deus Pan. E como os árabes depois, os muçulmanos não conseguiam falar o P, depois ficou conhecido como Bânias, porque eles não conseguiam falar Pânias. Mas essa região também tinha essa adoração ao Deus Pan. Deus Pan é um deus que protegia as florestas e para isso ele causava medo, né, quando as pessoas entravam nas florestas. E daí a gente tem outras expressões que vêm do latim e chegam para nós no português, né, como pânico, vem justamente dessa divindade pagã Pan. Enfim, nós temos ali várias adorações a várias divindades, a vários deuses. Nós temos nessa caverna, ela era na época conhecida como Porta do Inferno, né? E ali tinha adoração a Baal, adoração a Pan, as mães jogavam os filhos em sacrifício, então é um lugar de muita opressão maligna, né? Nós que conhecemos a verdade, sabemos que havia muitas guerras espirituais, e é justamente ali que Jesus vai declarar que os seguidores dele não precisavam temer, porque o inferno não consegue prevalecer contra a igreja e as portas do inferno não vão prevalecer. Jesus já deu uma grande garantia para cada um de nós. Enfim, o importante é que a igreja nasceu, que a igreja surgiu e nós temos a oportunidade de viver esses projetos de Deus também sobre nós. Vamos olhar para o ponto 1, como eu tenho enfatizado, nós estamos usando essa revista da editora Kalel, a história da igreja, que eu fui o autor, onde ela traz de uma maneira mais resumida, porque nós falamos de 2000 anos de história, né? Esse ponto 1 vai falar então ali do livro dos Atos dos Apóstolos. Nós temos coisas importantes ali, né? O 1.1 vai dizer que, né, o registro do início da igreja. Nós temos, como eu falei, várias coisas importantes para falar. A gente pode citar ali a descida do Espírito Santo. Atos 2, nós temos essa pintura do El Greco, e ali tem uma foto minha, de uma das vezes que eu estive lá no Monte Sião, nessa região que eles acreditam que foi também o cenáculo. Enfim, nós temos ali no livro de Atos as informações preciosas nos dizendo assim, né? Por exemplo, Lucas, que é aquele que escreveu o Evangelho de Jesus e vai dar continuidade como autor do livro de Atos, que Jesus ficou em torno de 40 dias com seus discípulos, então Jesus foi e o Espírito Santo vem, toma os discípulos e com ousadia eles saem ali proclamando. E é muito importante quando nós paramos para observar que desde o início essa igreja recebe a direção, o poder, a ousadia dado pelo Espírito Santo. Isso é importante. E claro, eu lembro, né, como eu mencionei, foi Lucas o autor de Atos dos Apóstolos, mas nós vamos ver principalmente a partir do capítulo 9 de Atos que ele decide focar muito mais no apóstolo Paulo, né? Depois ali da conversão de Paulo, nós vamos ver Lucas acompanhando, e Lucas sendo médico, né? Provavelmente dava esse suporte então para o apóstolo Paulo. Nós vamos ver muitos momentos eles juntos, mas é importante nós lembrarmos que todos os discípulos de Jesus, os 12, os 11, né, porque Judas acabou ali traindo e se matando, mas os 11, depois, né, com a eleição de Matias, volta a ter 12, e muitos outros dos seguidores de Jesus, pelo menos 120 ali no dia de Pentecostes, nós precisamos lembrar que eles estavam cheios de Deus, expandiram também o Evangelho. Então, o crescimento foi muito grande e a gente não tem como hoje mensurarmos tudo o que aconteceu. Lucas fez o registro de Atos, mas tem muitos outros fatos que ele não registrou, que um dia na eternidade nós vamos conhecer. Então vamos falar um pouquinho dessa expansão do cristianismo. Eu quero destacar aqui, ainda em Atos 1, verso 8, que vai falar justamente disso. É a proposta do próprio Jesus. Vocês vão receber poder e serão minhas testemunhas. Começa em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, algo que começa onde vocês estão, mas não deve ficar somente ali, isso deve ser propagado. Interessante
que quando acontece a descida do Espírito Santo em Atos 2, eles saem para fora com ousadia e o próprio Pedro, né? Ele é extremamente usado por Deus ali na proclamação das boas novas. Deus o usa poderosamente e ali 3.000 pessoas se rendem ao Senhor. Eu gosto de observar pelo menos duas coisas importantes com isso que acontece. Primeiro, né, aqueles discípulos que estavam medrosos, né, ali no período que Jesus estava na sepultura, eles também estavam enclausurados com medo de perseguições, mas agora, principalmente depois da descida do Espírito Santo, do tempo que eles tiveram com Jesus ressurreto e do tempo de oração, eles agora estavam ousados, corajosos, cheios de Espírito e ali pregaram e mais de 3.000 pessoas se converteram. Isso é importante. E também eu gosto de destacar o fato do projeto de Deus para cada um individualmente, porque o Pedro, que negou pelo menos 3 vezes, né? Fez uma bagunça ali e achava que não tinha mais vez, ele é restaurado pelo Senhor e semanas depois, podemos dizer isso, né? Em menos de 2 meses, nós vamos ver ele sendo levantado pelo Senhor com graça, com sabedoria, com unção, com inteligência para proclamar ali as boas novas do reino de Deus, ou seja, um Deus que perdoa, um Deus que restaura, um Deus que volta a usar poderosamente aqueles que colocam-se nas suas mãos. Isso é importante. A gente não tem como observar todos os textos, mas tem mais um texto que eu gostaria de destacar falando dessa expansão, que é ali em Atos 2, do 8 a 10, quando acontece então a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Presta atenção nos povos presentes em Jerusalém no dia de Pentecostes. Eu gosto desse texto porque vai dizer assim, ó: como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna. Presta atenção: partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, próximo a Cirene, visitantes vindos de Roma, tantos judeus convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes. Olha quanta gente estava ali em Jerusalém no dia de Pentecostes e agora eles estão ouvindo as maravilhas de Deus na sua própria língua e muitos deles se convertem. Consequentemente, eles vão voltar também para a sua casa com uma nova mensagem, com uma nova experiência. Então a gente vê que desde o início o Espírito Santo direcionou todas as coisas e essa expansão foi grande, gigantesca, maravilhoso. Também, falando ainda da expansão, nós podemos citar textos um pouco mais para frente, quando começam as perseguições. Olha só, Atos 8 e 4, por exemplo, vai dizer assim: os que haviam sido dispersos por causa da perseguição, eles pregavam a palavra por onde quer que fossem. Ou seja, até mesmo diante de um cenário negativo como as perseguições, era usado para a glória do nome do Senhor e ali acontecia então essa expansão da mensagem do Evangelho. Essa imagem aqui que eu gostaria de mostrar para vocês é justamente as cidades citadas no livro de Atos dos Apóstolos. Dá uma olhada, nós temos o Mediterrâneo e nós temos aí todas as cidades mencionadas. Olha quanto lugar chegou as boas novas do Evangelho no primeiro século. Sem internet, sem avião, sem carro, né? Usando, como a gente falou, né? a estrutura que Roma havia colocado para eles agora, estavam ali então viajando pelas cidades, propagando o Evangelho e a mensagem crescia. Maravilhoso isso, né? Algumas coisas importantes, e a gente colocou também aqui nessa lição, que vale a pena a gente parar para pensar, são os fatores que geraram essa expansão da igreja primitiva. Primeiro, nós destacamos ali a questão da evangelização. Ou seja, eles eram ousados, corajosos, não tinham medo e temiam falar a respeito de Jesus. Por isso, a expansão foi gigantesca. Segundo, sinais e maravilhas sempre acompanhavam onde eles estavam, né? Milagres aconteciam. Deus usava poderosamente os discípulos com autoridade sobre doenças, poder para expulsar demônios. Isso abria o coração das pessoas para também ouvir o que eles tinham a ensinar. Colocamos ali também, já citamos a política romana, as estradas abertas, a paz mantida nas estradas, isso facilitou muito a expansão. E um quarto fator, como nós também mencionamos já, as perseguições. Porque quando os perseguiam os cristãos e eles eram dispersos, eles não deixavam de ser crentes.
Eles fugiam, mas aonde eles estavam, eles representavam ali o reino de Deus, proclamando Jesus como Senhor. E claro, a gente sempre precisa fazer aquela aplicação de texto para a nossa vida, né? E a aplicação desse primeiro tópico é assim: cheios do Espírito Santo, todo discípulo de Cristo se torna um agente de transformação e proclamação das boas novas de Cristo. Identifique qual é a sua Jerusalém e comece a impactar aonde você está com coragem e ousadia. Começa por onde você está. Porque às vezes as pessoas pensam, não, eu vou fazer missão e ser um evangelista e evangelizar e pregar lá no outro lado do mundo, ou quando abrir uma porta de ministério integral para mim. Não, é onde você está, é na empresa que você está, é na vizinhança onde você está, é na família onde você está. Essa é a sua Jerusalém, comece por ali. Ponto 2. Características dessa igreja primitiva. Enfim, tem algumas coisas que a gente precisa, olhando para o texto, também entender. Dentro dessas características, a primeira pergunta, que é o 2.1, diz: quem eram? Quem eram essa igreja primitiva? Nós temos pelo menos 3 categorias mencionadas. Primeiro, judeus hebreus, aqueles judeus puro sangue, né? Mantinham as tradições, mantinham as leis mosaicas, né? Seguiam fielmente tudo aquilo ali. Então, esses judeus agora também se converteram e aceitaram Jesus. Depois nós temos os judeus gregos e helenísticos, que geralmente eles derivam de misturas raciais, né? Quando uma mulher judia casa com um homem grego, um homem gentil e assim por diante. Eles também já não mantinham todas as culturas e tradições dos judeus. Então, eram judeus gregos e esses também se converteram. A gente pode até lembrar, ali na escolha dos diáconos em Atos 6, que esses cristãos gregos eles estavam reclamando que as viúvas deles, a viúva desse povo, né, dos gregos, estavam sendo negligenciadas e elas precisavam também de uma atenção especial, e é justamente por isso que acontece a eleição dos diáconos. Depois nós temos prosélitos. Prosélitos são aqueles que são de raça gentia, porém se convertem ao judaísmo, aceitando a lei mosaica, aceitando o monoteísmo, e agora esses também se converteram à fé cristã. Então, nós temos mais ou menos uma noção quem que estava ali compondo esse início da igreja primitiva. Depois, nós vamos ter algumas marcas indispensáveis dessa igreja primitiva. Isso é muito importante. Não tem como a gente se aprofundar intensamente, mas vale a pena a gente destacar, por exemplo, a direção do Espírito Santo. Alguns teólogos gostam até de chamar o livro de Atos dos Apóstolos, não de Atos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo, porque o tempo inteiro nós vamos ver o Espírito Santo guiando, direcionando, ensinando, conduzindo, e de fato isso é maravilhoso. Depois nós vamos ver uma prática muito comum em toda essa igreja primitiva, que é a oração. As decisões tomadas regado por oração, a oração com poder para quebrar cadeias, libertar os presos, a oração trazendo a direção dos céus, oração, uma marca indispensável dessa igreja primitiva. E depois a unidade. Como a gente viu, até alguns vendiam o que eles tinham de terreno, de casas, né? E para compartilhar com quem nada tinham, ou seja, eles eram muito unidos nos propósitos, inclusive, né, na manifestação da generosidade, no partir do pão, buscando essa igualdade entre todos, né? São características que de fato trouxeram uma boa estrutura para essa igreja inicial. Também, ainda falando dentro das características dessa igreja primitiva, a gente destaca que era sim um movimento de contracultura. O que é um movimento de contracultura? É que vai totalmente contra aquele padrão estabelecido pela maioria. E aqui a gente colocou, primeiro, o cristianismo não é idólatra. A cultura romana é idólatra. A cultura romana fazia questão de construir templo para todos os deuses. Quanto mais templo, melhor, porque quando os estrangeiros vêm, eles não se sentem perdidos. Então, eles abriam um templo, como diz o ditado, a torto direito. E a cultura, né, da antiguidade é uma cultura politeísta, como já falamos, pagã, né? E o cristianismo, ele vem na mesma corrente ali do judaísmo, um só Deus. Depois, nós vamos ver também algo muito diferente, que é característica dessa igreja primitiva, a questão da igualdade entre todos. Ou seja, diante de Deus, o senhor e o escravo têm o mesmo valor. Diante de Deus, o homem e a mulher têm o mesmo valor. Diante de Deus, o velho e a criança têm o mesmo valor. E isso, na concepção da época, era um absurdo, algo que era incompreendido. Porém, algo que a igreja defendia, né? E isso
como a gente vai ver na próxima aula, vai até gerar perseguição, né? E depois as transformações sociais, né? Ou seja, se a igualdade, se os valores são diferentes, a transformação social, né? Onde a igreja chega e ganha força, ali vai acontecer valorização das vidas, valorização das pessoas, as práticas pecaminosas, elas vão saindo, então acontecem essas mudanças sociais e isso também aconteceu ali. E, por fim, ainda falando das características, sobre esse culto, como que acontecia esse culto nessa igreja primitiva? Não existia estruturas de templos como você tem hoje, né? Era o início de tudo, ainda no início debaixo de muita desconfiança e logo depois de muita perseguição. Então, assim, a igreja se encontrava geralmente nas casas, como a gente viu no texto que lemos, né? Se encontrava na casa, às vezes nos arredores do templo, no pátio do templo, o templo de Jerusalém, né? Que ali era um templo com as práticas do judaísmo, mas a igreja ao redor, eles se reuniam ali, como a maioria era judeu, né? E tem essa assimilação do templo, local de oração e tal, eles se reuniam ali também no pátio do templo, e a grande maioria das vezes também, a gente vai ver principalmente o apóstolo Paulo usando as sinagogas, chegando nas sinagogas e ali ensinando a respeito do reino de Deus. A gente vai ver de várias maneiras, né, isso acontecendo. Então, a gente observou aí algumas características bem relevantes sobre essa igreja primitiva. O que a gente pode aplicar desses ensinos para a nossa vida hoje? Eu coloquei aqui. É maravilhoso perceber que a igreja primitiva manifestava os valores recebidos de Cristo e assim viviam intensamente as promessas de Deus. Que a comunhão, o desejo de pregar as boas novas e a total dependência do Espírito Santo também sejam marcas encontradas nas nossas vidas. E, por fim, uma reflexão para a nossa semana aí. A clareza de propósito e a direção do Espírito Santo continuam sendo princípios essenciais para que cumpramos a vontade de Deus. Que cada crente entenda a sua responsabilidade de ser um agente do reino eterno e com um testemunho de vida cristã autêntico possa influenciar muitos a depositarem a sua fé em Jesus. Não perca isso, o seu propósito de vida baseado no que Deus já te chamou, já te vocacionou e, claro, a direção do amigo Espírito Santo, para que possamos, como a igreja primitiva, ser relevante na nossa missão. Até a próxima aula, que Deus te abençoe.